Boa noite. Aí o Celso já está conectando. Oi, Celso. Oi, Lara, boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo. O pessoal já começou a entrar aqui. Opa, que bom. E Boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Deolinda. O pessoal está entrando. Muito bem. Oi, Márcia, como vai? Nós vamos conversando, né? Vamos falando, Na hora que né? você estiver falando, eu dou uma olhada para depois falar se alguém fez alguma pergunta para você. No momento que for eu, você também faz essa leitura. Deixa eu liguei aqui a luz, acho que ficou melhor. Aí a gente troca entre nós aqui, porque como a gente vai estar falando, fazendo esse bate-papo, pode ser que aí às vezes eu me perca em algumas perguntas e você também. Então a gente vai trocando aqui os dois juntos. Combinado, Lara. A live vai ficar gravada, né? Para que a gente talvez não perca tempo. Vamos já nos apresentar, já falar do tema da live. Eu acho que tem muito assunto. Vamos lá. A gente já conversou antes, dava tempo umas 2, 3 lives, não é verdade? Pois é, nós temos material para um congresso quase, né? Não só para uma hora, mas a gente vai tentar falar o que é possível, né? E trazer essas informações ainda novas, né? No campo da arte-terapia, né? Sobre o uso da escrita criativa como uma atividade arte-terapêutica. Isso. Bom, então a gente se apresentando, meu nome é Lara, eu sou pedagoga, psicóloga, arte-terapeuta, estou falando de Mato Grosso do Sul, moro aqui na capital, em Campo Grande, faço parte agora, junto com o Celso, acho que nós somos os mais novos membros da diretoria da TESP, então também para mim é orgulho estar com esse grupo, desenvolvendo, falando de arte-terapia, criando corpo nesse campo também da arte-terapia. Para mim é um grande prazer estar fazendo parte desse grupo. Aqui em Mato Grosso do Sul, eu sou psicóloga clínica, trabalho com arte-terapia dentro da clínica, como psicóloga, e também coordeno uma especialização em arte-terapia aqui na minha cidade. Muito bem, a Lara é sempre muito bem-vinda, né? Lá do Mato Grosso do Sul, ela faz parte aqui da TES, porque o Mato Grosso ainda não tem uma associação regional, né? Então, os arteterapeutas se associam às entidades mais próximas, no caso aqui é o estado de São Paulo. Por isso que a Lara do Mato Grosso do Sul, né, traz essa grande contribuição para a gente, coordenando um curso inovador lá em Campo Grande, e um trabalho também muito bacana no campo da criatividade, né, Lara? Obrigado por estar conosco. Bom, eu sou o Celso Falaschi. A gente se encontrou nessa criatividade juntos já em alguns espaços, né, Celso? Exatamente, exatamente. Então, eu sou arteterapeuta, né? Já atuo como arteterapeuta há 15 anos, como professor, inclusive, de cursos de pós-graduação em arte-terapia aqui em São Paulo, Minas Gerais, Paraná. Já tenho saído para alguns outros estados também. Mas, assim, ao contrário da Lara, que é psicóloga de formação, né, na graduação, a minha formação é jornalismo, né, com mestrado na educação e um doutorado na psicologia. Então, eu tenho assim, uma formação bem multiprofissional, o que me deixa muito à vontade para trabalhar com arte, né, com terapia, e também aqui no tema do nosso encontro de hoje, que é a escrita criativa. Afinal de contas, né, Lara, o que é essa tal escrita criativa terapêutica, né? Eu acho que é isso que a gente vai tentar hoje desvendar para algumas pessoas que talvez ainda estão querendo descobrir um pouco sobre essa modalidade, essa ferramenta, esse instrumento, né? O nome que cada um possa dar, mas como utilizar realmente a escrita como um processo terapêutico dentro deste campo da arte-terapia, né? Então a gente lançou a pergunta, né? E afinal, o que é essa tal de escrita criativa terapêutica, né? E aí a gente vai estar falando sobre isso. Vai ser um bate-papo, onde eu e o Celso vamos estar conversando sobre as nossas posições, os nossos lugares em relação à escrita criativa. E a gente combinou, né, Celso, que a gente vai falar inicialmente sobre a diferença da escrita criativa e da escrita criativa terapêutica. Você quer estar iniciando nesse momento? Bem, posso começar assim, Lara. Obrigado pela palavra, então. Eu acho que é importante a gente situar, né, a questão da escrita criativa num percurso histórico, né? As principais referências que nós temos sobre essa modalidade do campo das artes, né,
Ela vem da literatura. Então, as primeiras oficinas de escrita criativa, elas aconteceram no final do século XIX nos Estados Unidos, né? Quando a Universidade de Iowa sentiu a necessidade que os seus alunos deixassem de aprender a língua inglesa pela gramática, mas que aprendessem pela escrita. Isso, então, foi um processo inicial, né, que depois, com o passar do tempo, transformou a Universidade de Iowa na principal referência em escrita criativa para a literatura nos Estados Unidos, atraindo candidatos ao mundo da literatura, da dramaturgia, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, né? É claro que depois isso se espalhou para outras universidades americanas, inclusive para Harvard, né, que tem um trabalho também muito interessante, Universidade de Colômbia, outras universidades. Hoje é uma prática comum nos Estados Unidos, tanto no curso superior quanto no ensino médio, né, no equivalente ao nosso ensino médio, como uma forma de melhorar a capacidade de comunicação escrita das pessoas, né, porque nós todos precisamos nos comunicar de forma escrita, seja num relatório, numa carta, num e-mail, numa monografia, num artigo científico, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado. Sempre é preciso saber escrever. E, infelizmente, né, o sistema educacional ele é muito perverso para o desenvolvimento da escrita, né? Muitas crianças que têm um talento para redação acabam na escola se bloqueando e aí vão enfrentar dificuldade com a escrita ao longo de todo o seu percurso, né? Então, essa é a questão da modalidade, né, da escrita criativa que vem do campo da literatura, que depois se espalhou para outras áreas, como o jornalismo, como a história, o direito, né? Mas hoje pode ser aplicada em qualquer situação, né? E aí depois a gente vai trazer, né, a interface disso para o campo terapêutico, né? Que nós temos aí algumas referências bastante importantes de como essa habilidade de escrever nós podemos utilizar no ambiente do setting arte terapêutico, não só para desbloquear o potencial de escrita que todos nós temos como contadores de histórias que somos naturalmente, mas também como uma atividade que vai ajudar o cliente do ateliê arte terapêutico a acessar os seus conteúdos inconscientes e aí conseguir solucionar as suas dificuldades. E a Lara também tem algumas coisas para contar sobre isso, né? Que eu acho que vale muito a pena todos nós ouvirmos com atenção. Lara? Então, a gente está fazendo esse bate-papo, né? Eu também quero trazer a forma como a gente pode entender os enfrentamentos que a escrita tem, tanto no ponto de vista da escrita criativa, acadêmica, jornalística, literária, conforme o Celso falou, mas também o enfrentamento que a gente tem enquanto uma escrita criativa terapêutica, que aí é o campo realmente da arte-terapia e do qual a gente está querendo colocar a importância para que todos possam entender as suas possibilidades, né? Então, como o próprio Celso colocou, a escrita criativa por si, ela tem o objetivo de se comunicar, né? Ela se comunica, mas quando ela é uma escrita literária, acadêmica ou jornalística, ela tenta comunicar algo para alguém, para o outro. No caso, quando a gente pensa na escrita criativa terapêutica, essa comunicação ela se faz para a pessoa. É um enfrentamento de eu me observar a partir daquilo que eu coloco de dentro de mim para fora. Nesse próprio exercício, já de me colocar para fora e me rever naquilo, e me observar naquilo que eu coloquei para fora e reconhecer aquilo, isso por si só já se torna um processo terapêutico, né? Isso vai fazer com que eu também me observe, né? Amplie essa consciência desses conteúdos que muitas vezes eu não consigo acessar por outros meios e a escrita é uma forma de poder acessar. Então, ao contrário que a escrita ela é criativa do campo de vista formal é para o outro, a escrita criativa terapêutica é para si. Ela não tem nenhum tipo de julgamento, ela não tem nenhum tipo de preocupação gramatical, de normas textuais. Ela tem o objetivo de fluir, de fluência sobre si. Talvez a colocação de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, de repente, a gente pode também se conhecer, se desnudar, se tornar também nesse processo de autoconhecimento a partir do que eu escrevo. Eu gosto muito de uma frase de Clarice Lispector, que ela diz que quando ela escreve, ela era fácil, porque ela escrevia a si própria. Ela só precisava se copiar. Então, é bem esse objetivo da escrita terapêutica. Eu preciso colocar para fora um processo que é meu. Basta eu me copiar e colocar para fora. E rever a partir desse concreto, né?
Dentro da arte-terapia, né, Celso, a gente vê outras possibilidades de acesso e de reconhecimento a partir dos nossos produtos, né? A pintura, a modelagem, tantas outras formas artísticas. E a escrita se torna também uma ferramenta com o mesmo poder de expressão de si, de reconhecimento de si desse processo. Isso, Lara, é verdade. Eu acho que é importante também situar, né, que quando nós falamos de escrita criativa, aí no meio comum, no mercado comum, não tanto no campo nem da literatura, nem no campo da arte-terapia, de um modo geral, as pessoas confundem muito, né, que a escrita criativa vai se aplicar tão somente naquilo que se diz respeito à literatura de ficção. Né? Então, esse já é um dos mitos errados, né, que a sociedade cria, porque está usando a palavra criativa, que é um outro termo também muito mal empregado, inclusive pela mídia brasileira, né? Por total falta de conhecimento do que seja essa atividade que permite a plena expressão e expansão do ser humano, né? Com a escrita criativa acontece a mesma coisa. Então, quando você vai conversar com jornalistas, com professores, mas isso é para quem vai trabalhar com ficção, vai trabalhar com o desenvolvimento da imaginação? Não. A escrita criativa, ela pode ser aplicada em qualquer atividade profissional, né? E nós aqui no campo da arte-terapia podemos estar ajudando a muitos profissionais a vencerem os seus bloqueios para que consigam essa expressão de forma escrita tão boa quanto aquela que ele tem normalmente de forma falada, né? Porque normalmente as pessoas que têm bloqueio, elas se comunicam de forma oral muito bem, mas tem um problema, né, na construção de um texto, seguindo, não necessariamente regras gramaticais, estilos, né, mas construindo com letras e palavras, frases e parágrafos que façam sentido para contar uma história, para narrar um episódio, para solicitar uma mercadoria ou fazer um relatório gerencial, o que quer que seja, né. E aí, sim, eu gosto de lembrar, né, que a gente pode usar a escrita criativa em todos os campos, né. Não é só na literatura, não é só na arte-terapia. Por exemplo, eu, no meu mestrado, eu já tinha feito a minha formação em escrita criativa durante um ano, lá na Universidade de São Paulo, né? E eu decidi que eu ia escrever a minha dissertação de mestrado usando a escrita espontânea, né? Então, eu trabalhei a concepção dos capítulos da minha dissertação, montei um mapa mental com isso, coloquei isso numa folha de papel sulfite de 66 por 96, fixei na parede, atrás do meu desktop 386, daqueles primeiros que saíram ainda, né? E ali eu ficava, né, depois que eu chegava do trabalho, porque eu trabalhava no jornal e eu dava aula à noite, quando eu chegava, eu ia para o computador das 11, meia-noite às 5 da manhã, olhando para aquele mapa mental e escrevendo espontaneamente. E saíram 300 páginas de uma dissertação de mestrado, né, falando sobre a educação no campo da comunicação, no campo do jornalismo. Então, e aí, lógico, citações textuais, referências bibliográficas, a gente deixava em branco, com um xizinho ali, depois compunha todo o resto, né? E assim, foi muito legal, Lara, e o pessoal que está nos ouvindo, né? Eu fui orientado, tive a felicidade de ser orientado por um dos maiores educadores brasileiros, o professor Newton César Balzan, e quando ele recebeu a primeira versão, ele falou, nossa, gostaria que todos os meus alunos escrevessem tão bem e tão facilmente assim, né? Seu texto flui, eu não tenho nada para colocar aqui, a não ser algumas coisas pontuais em relação à educação, né? Então, a gente que passou por essa experiência, nós podemos também transmitir como outras pessoas podem conseguir isso com muita facilidade, né? Os exercícios para o desenvolvimento da escrita são muito simples, Lara. Acho que você tem alguma experiência também com isso, né, Lara? Tenho. São os nossos lugares comuns que a gente conversou, né, Celso? Isso. Também tenho esse lugar comum com você também na pesquisa. Na minha pesquisa de doutorado, que eu fiz em educação, também trabalhei com a escrita. Eu fiz um trabalho com professores, fiz um recorte dentro da formação profissional, e eu trabalhei com histórias de vida. E dentro desse processo de história de vida, usei alguns instrumentos indutores, entre eles a fotografia também. Mas eu utilizei o memorial de formação autobiográfico, onde eu solicitei que esses professores, em processo de pesquisa, escrevessem a sua formação, de onde ele reconhecia o seu papel neste momento enquanto professor. Então, eu fiz um processo também de uma escrita sem nenhum tipo de necessidade de que ele colocasse de uma forma formal a escrita. Eu pedi que ele relatasse, narrasse
Na escrita criativa terapêutica, esse é o objetivo, narrar a sua singularidade. É fazer o desenho daquilo que lhe é singular, a partir de palavras. Apesar que Vygotsky, eu como vygotskiana, eles diziam o seguinte, que escrever não é simplesmente juntar palavras, né, ou um ato mecânico. É uma forma de expressão desse pensamento, é uma forma de se colocar realmente dentro desse processo de se autoconhecer. E o processo arte-terapêutico, enquanto uma ferramenta, né, de uso, de autoexpressão, de observação de si, é muito importante. Então, eu busquei esse lembrar a partir das histórias de vida, a partir das memórias, para se reencontrar. E eles fizeram se reencontraram no processo da escrita. Dentro do meu doutorado, eu utilizo também uma teoria que chama Teoria da Subjetividade, desenvolvida pelo professor Fernando Gonzalez Rey, que ele fala o seguinte, que eu acho que é uma dica interessante para quem também está enfrentando esse momento de pesquisa e escrevendo seus trabalhos. Ele diz como é importante a gente ter várias formas de diálogo, vários caminhos para a gente dialogar com essa singularidade do sujeito. Então, é muito importante a gente não utilizar só formas orais de buscar essa informação, mas também buscar a partir de formas escritas. Então, quando a gente pega o oral e o escrito e coloca dentro de um processo também criativo, metodológico na pesquisa, a gente vai ter outras formas de diálogo e que o sujeito vai poder trazer essa singularidade. Dentro também da academia, Celso, a gente conversou, eu fiz alguns trabalhos dentro da UFMS, na época que eu estava fazendo meu pós-doutorado, que inclusive estou vendo aqui que a minha parceira de pós-doutorado, Alexandra, está aqui junto com a gente. Eu fiz uns trabalhos dentro também no curso do mestrado de psicologia, onde a ideia era o que você falou, era o desbloqueio dessa dificuldade de escrever. Aqui, quem escreve, e de repente quem vai escrever um trabalho acadêmico, tem às vezes muita dificuldade com esse bloqueio, né? Até porque, como você falou, na adolescência é muito crítico esse momento da escrita e do bloqueio, porque aí uma escrita avaliativa, uma escrita com julgamento, uma escrita onde a pessoa vai ser observada e avaliada e julgada nesse sentido da norma, né? E esquece de repente, propiciar o prazer pela escrita. Por si só, esse prazer da escrita tem que ser resgatado na infância e na adolescência. Sim, eu acho que esse também é o papel da arte-terapia, que a gente vai falar daqui a pouco também, né? Vamos sim, vamos sim. A Lara traz uma coisa importante, né, que nos remete também à experiência que lá os Estados Unidos fizeram na Universidade de Iowa, depois Harvard repetiu, e que depois gerou vários livros, né, manuais de escrita criativa para utilização nesses cursos universitários, que era colocar os alunos que frequentavam essas oficinas a escreverem textos livres, né, textos narrativos, evidentemente, não textos poéticos, né, mas textos narrativos, sobre experiências que eles tinham vivido no dia anterior. Então, quer dizer, a escrita sempre a partir de uma vivência que eles tinham tido recentemente, para que aí, com a presença de um tutor, esse tutor fosse indicando, né, o que faltava naquela história, para aquela história ser bem contada e bem compreendida por quem fosse consumir aquela informação posteriormente, né? Então, isso é extremamente importante, que a gente comece a escrever, né, sobre experiências de vidas, sobre as nossas práticas, sobre as nossas experiências, as nossas opiniões, inclusive. Né? Nós somos muito cobrados por não emitirmos opinião, mas nós temos que entender que uma carta, um ofício, uma dissertação, um regulamento, ele tem posições dissertativas. Né? Então, nós precisamos também desenvolver esse aspecto. Né? E aí também, Lara, me remete a uma coisa que os meus alunos que são presentes aí já me ouviram falar nas aulas de escrita criativa da pós-graduação em arte-terapia, acionarmos o nosso baú de memórias, né? O nosso baú de memórias, nós trazemos ali muitas histórias, né? As histórias ouvidas, as histórias sentidas nas reuniões de família, nas reuniões de escola, da igreja, dos grupos de amigos, das gangues da adolescência, as gangues tanto no mal quanto no bom sentido, né? Então, esse baú de memórias é uma coisa extremamente importante de ser acessado pela visita ao nosso passado recente, né? Mas nós não podemos deixar de considerar também que, enquanto seres humanos,
com um DNA extremamente complexo, nós também trazemos memórias que estão gravadas nas nossas células. Nós temos também mecanismos para acessarmos essas informações celulares, né? Então, a gente aí consegue trazer muita coisa para que nós possamos, né, no ambiente terapêutico, compreender melhor o que vem a ser tudo isso, né? E aí, a Lara falou de uma frase da Clarice Lispector, né? E eu gosto muito de uma frase de Guimarães Rosa, que ele usa na apresentação do Grande Sertão Veredas, que ele diz, né, quando escrevo, repito o que ouvi antes, né, que é lindo demais isso, né, é tão simples, mas é tão profundo, né. Com isso, ele explica que essa grande narrativa da literatura mundial, que é o Grande Sertão Veredas, ela nada mais é do que a compilação das histórias que ele ouviu durante as caravanas que ele fazia com os cavaleiros, né, com os tropeiros, com os boiadeiros, pelos sertões das Minas Gerais. Então, ali ele traz, junto com essas histórias ouvidas, que depois ele escreve sobre essas histórias, ele vai dando as pinceladas de ficção, vai criando personagens reais, personagens fictícios, mas aí colocando muito da própria impressão dele, desse mundo, né? Que a gente descobriu como o mundo das Gerais simplesmente maravilhoso, né? Então, para nós, no ambiente da arte-terapia, também é importante resgatarmos essas memórias, né, que podem vir do ambiente familiar, mas trazendo aí uma visão junguiana, né, que a maioria dos cursos de arte-terapia no Brasil são de fundamentação junguiana. A gente não pode deixar de esquecer também que o Jung nos remete a acessarmos não só o nosso inconsciente individual, mas o inconsciente coletivo, né? Que nada mais é do que a reunião dos vários arquétipos universais, dos vários símbolos universais, que vão sendo passados de cultura para cultura, e que sem que nós nos percebamos disso, nós somos influenciados por esses arquétipos, né? Então, aí nós precisamos entender a questão do símbolo, a questão desses arquétipos, para entendermos quem somos nós em cima desses arquétipos, né? E aí eu também me remeto a um trabalho do Campbell, né, o pai da mitologia contemporânea, num livro chamado Isto És Tu, né, da série As Máscaras de Deus, que ele vai falar dos arquétipos, né, judaico-cristãos na sociedade ocidental. E quando eu li esse livro, assim, eu tomei um choque tão grande que eu percebi o quanto eu tinha, né, mesmo não sendo praticante da religião católica, o quanto aqueles arquétipos me influenciavam no meu dia a dia, não só nas minhas palavras, mas nas minhas atitudes. Então, isso foi uma grande terapia para mim, me permitiu me reconhecer e me livrar, né, desses arquétipos que atuavam na minha formação, na minha concepção de vida, né, de uma forma negativa. Então, aí eu fui conseguindo superar, já fazendo um caminho de trabalhar a escrita criativa em cima dos símbolos, dos arquétipos do inconsciente coletivo. Não, com certeza, né, Celso? A gente vê como realmente essa ideia que a gente está discutindo aqui, como escrever a partir de um processo terapêutico, se escrever a si próprio, né? E eu também me lembrei, na época do doutorado, na pesquisa de instrumentos autobiográficos, que o primeiro livro reconhecido autobiográfico é um livro de Santo Agostinho, 400 anos depois de Cristo, onde ele fala as Confissões de Santo Agostinho, né? Onde é considerado o primeiro livro autobiográfico, onde ele fala sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre tudo aquilo que também era conflituoso para ele. Sobre a educação dos filhos dele, inclusive, né? Por isso que ele é um manual muito utilizado na educação, né? Porque ali ele tem toda uma série de referências importantes. Também estudei muito Santo Agostinho no meu mestrado, né? E foi também uma paixão muito grande, né? Mesmo não sendo cristão, católico cristão, né? Mas as concepções filosóficas de Santo Agostinho são fenomenais e ainda muito contemporâneas, né? Muito contemporâneas. E diante da pergunta, né? E afinal, o que é essa escrita terapêutica? A gente, como arte-terapeuta aqui, está querendo propor esse convite para as pessoas perceberem como é possível, ao escrever, se observar, se autoexpressar e se reconhecer a partir dessa escrita, né? Se observar diante desse processo que é construído e que, como eu falei, é desenhado a partir das suas próprias singularidades, né? E aí a gente também tem algumas coisas para falar a respeito das nossas práticas profissionais enquanto arte-terapeutas, né, Celso? Dentro da minha prática clínica como arte-terapeuta, psicóloga, eu convido as pessoas com que eu atendo a escrever, a tentar trazer esse processo também de autoconhecimento a partir
de como ele pode se expressar pelas palavras. As crianças têm uma tendência, os adolescentes têm uma tendência a não querer se envolver nesse processo, porque acha que é uma tarefa de escola, né? Mas a gente sempre tem que, talvez, desenvolver técnicas de uma forma lúdica, porque quando a gente escreve, a gente se concretiza e a gente vê aquelas palavras nos tornam novamente uma possibilidade de sentido, de observação de si. Então, as crianças, às vezes, eu convido, inicialmente, assim como eu convido, às vezes, os adultos, a criar linhas de sentimentos, de emoções. Então, eu peço para pegar no papel e pegar o lápis e desenhar uma linha feliz, desenhar uma linha triste, desenhar uma linha com raiva, desenhar uma linha surpresa. E nessa brincadeira, ela vai vendo como ela pode, no traçado, fazer também a expressão da sua emoção. E aí eu coloco, com as palavras também acontece a mesma coisa quando a gente escreve. E aí ela vai colocando todo esse processo de se reconhecer e as possibilidades de enfrentar também a escrita de uma forma terapêutica. Com elas também, com as crianças, eu busco um pouco também essa questão da sensação. Eu brinco que a gente tem... E todos nós precisamos nos aquecer para os exercícios, para andar, para dançar. A gente faz respiração, a gente faz alongamento. Para a escrita, também a gente precisa de um aquecimento. Com certeza. A gente também se conectar com essa presença neste momento, para que possa vir realmente esse processo de depois se observar a partir dele. Então, às vezes eu brinco com as crianças, aí eu trago um pouco para o corpo, porque a criança é muito corporal, a gente faz massagem com os dedos, faz alongamento com os dedos, mas é no convite de fazer com que ela venha para esse enfrentamento, para a escrita, porque a tendência sempre é fazer a resistência. Não, deixa eu desenhar, deixa eu pintar, né? Que não deixa uma forma também de se expressar, mas a importância de também valorizar a expressão pela escrita, de uma forma fluida, de uma forma sem julgamento, como a gente falou no começo, de uma forma que tenha fluência também nesse narrar a si próprio, narrar a sua singularidade. Então, eu faço muito isso dentro da minha prática clínica. Na minha prática acadêmica, neste momento, como eu falei, eu estou coordenando uma especialização em arte-terapia aqui em Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma prática desenvolvida com os meus pós-graduandos, que é o portfólio acadêmico de aprendizagem, que é uma ferramenta que eu utilizo muito. Nosso curso é em cima das metodologias ativas de aprendizagem, onde a gente faz a escrita de todo o processo de formação. Assim como eu fiz no meu doutorado, memorial de formação, escrita autobiográfica desses professores, o convite para esses pós-graduandos é também escrever no momento presente o reconhecimento de si a partir dessa formação. E ele tem alguns eixos importantes, mas tem 3, particularmente, que eu gosto muito, que eu queria compartilhar aqui com a turma da live. Opa, manda pra gente, Lara. Até peguei aqui meu documento para não esquecer. Um é o seguinte, tudo aquilo que eu estou vivendo, eu tenho que escrever, e eu tenho um item que é para sempre na memória. Tipo assim, o que é aquilo que eu não quero eu não quero esquecer? Aquilo que neste curso, nessa formação, nessa atividade, é algo que eu não quero fazer com que passe e eu não possa lembrar para depois me reencontrar. Então, tem esse item, para sempre na memória desse momento. O próximo que eu acho legal também, que eu queria colocar, é o meu momento eureka. Qual foi a minha sacada nesse momento? O que eu percebi que, de repente, eu não percebia antes? Isso tudo no processo de escrita. Não é para ficar no processo só do pensamento. É no processo da escrita para depois poder revisitar esse processo. Então, o que eu faço com essas minhas sacadas, né? O que eu faço com esse momento eureka? Eu guardo para mim, eu compartilho, eu transformo isso num outro processo. Que processo é esse que eu posso fazer? E, por último, que para mim, eu coloco para os meus pós-graduandos, aqui o pessoal, acho que tem alguns deles aqui, que eu falo que para mim é o mais importante desse momento de escrita, de formação profissional que a gente está propondo para eles na arte-terapia. Que eu coloquei o nome Espelho, Espelho Meu. É como que realmente eu me vejo diante das experiências arte-terapêuticas que o curso está me propiciando. Como que eu me observo, como que eu sinto, como as afinidades,
os desgostos, os gostos, aquilo que me incomoda, aquilo que me aproxima. Ou seja, quando eu me vejo diante disso, e o papel em branco, né? Esse papel em branco que muitas vezes nos causa um bloqueio, quando a gente coloca palavras aqui, não um simples reunir palavras, como o Vygotsky falou, não como um ato mecânico, ele se torna um espelho. Ele vai se tornar um espelho capaz de a gente revisitar e, como eu disse, lembrar e se reencontrar em muitos momentos. Isso por si só é terapêutico. Eu me coloco para fora e eu posso me ver dentro desse processo. E por último também, para compartilhar aqui com vocês, a ideia de uma prática que eu estou desenvolvendo também na minha pós-graduação aqui, eu tenho uma pós-graduanda que está fazendo um trabalho com avós e netas. E uma das propostas nessa relação, Celso, e turma aqui da live, são escritas de cartas da avó para a neta e da neta para a avó. Isso é fantástico, né, Lara? Isso é fantástico. Reestabelecer, né, não só as histórias, mas os laços, né? Que isso realmente é transformador, né? Reconhecer que você tem ali um avô, uma avó que tem uma importância extremamente grande, que tem esse carinho de se preocupar em contar, escrever uma história para aquele neto, né? Realmente isso é fantástico. Sou fã desse seu trabalho. E você, nos seus cursos de formação, a gente conversou, você também tem história para contar para a gente? Então, né, eu só gostaria de falar, né, tivemos a Cris Barros aí, que ela colocou uma observação para a gente aqui, que o seu trabalho com crianças, né, é extremamente importante, a questão de criar a linha, né, e ela dizia que é muito difícil, né, trabalhar com a escrita, né, num mundo em que as crianças já dominam um smartphone desde os 2 anos de idade, né. Perfeitamente, Cris, a tua observação é muito pertinente, né? Mas realmente, como a Lara colocou, uma palavrinha-chave para isso, né? O processo de trabalhar a escrita tem que ser um processo lúdico, né? A gente tem que resgatar o prazer de fazer, resgatar o prazer de escrever. Então, tudo aquilo que vem pelo aspecto da ludicidade se torna muito prazeroso e aí a criança entra nesse jogo com muita facilidade. Né? E aí, claro que nós podemos usar o próprio smartphone, se a criança tiver habilidade para isso, de construir alguns textos, né, no seu, numa rede social, em qualquer outro aplicativo que ela tenha no seu aparelho, porque é o universo que ela domina. Né? Então, nós, arteterapeutas, até ontem falávamos sobre isso numa aula que eu estava dando para uma turma de pós-graduação do NAP, de que nós precisamos pensar hoje, né, em trabalhar a arte-terapia não só com folhas de papel, lápis, tinta, mas também com mesas eletrônicas para desenhar, né, e tablets para construir textos, porque essa geração que vem aí é uma geração que está habituada a trabalhar com isso. Então, nós precisamos também sairmos da nossa redoma, né, do que nós aprendemos, e incorporarmos as novas tecnologias para que a gente dê conta de atender essa demanda dessa clientela que vem precisando muito, né, desse trabalho de resgate do sentido da vida. Né? Eu queria, pegando um gancho, né, Lara, você falando dessa sua técnica do espelho, espelho meu, né, que eu acho fantástica, ela é muito arte-terapêutica, né, por conta de você ter N possibilidades de trabalho com outros instrumentos, né, além da escrita. Quando você foi falando, me retomei também a uma palavrinha do Aristóteles, né, que ele cunhou lá na Grécia Antiga, que é um pouquinho até difícil de falar, porque o grego é complicado para nós, né? A palavrinha se chama noematopoios, né? O que significa isso, né? Ele quer dizer que através dessa palavra, ele quer dizer que escrever é um processo de busca de sentido à vida. Olha que palavrinha complicada, mas que tem um significado tão grande sobre o ato de escrever, né? Porque à medida que nós colocamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos todos, né, no papel, nós estamos dando materialidade àquilo que está encruado dentro de nós. E aí a escrita criativa se torna terapêutica, né? Então aí nós podemos usar a escrita de diferentes maneiras dentro de um setting arte-terapêutico, né? A escrita criativa ela pode ser utilizada como uma atividade coadjuvante no processo das outras atividades plásticas expressivas, né?
tanto antes quanto depois da atividade plástica expressiva. Então, ela pode estar ali sendo o momento em que o cliente vai dialogar com a sua obra de arte, né, com o seu trabalho plástico expressivo. Mas também ela pode ser uma atividade independente, né? Ela pode ser atividade única dentro de um trabalho, em que esse estímulo, né, a gente busca uma referência muito importante no próprio Jung, né, quando ele próprio treinou a pintura e a escrita como busca de autoconhecimento, né? O mergulho profundo que ele fez no inconsciente dele, que está maravilhosamente narrado, né, no Livro Vermelho, e que ele conta um pouco também na autobiografia dele, no Memórias, Ações e Reflexões, que à medida que ele foi escrevendo, né, e mergulhando, entrando mais profundamente no inconsciente dele, acessando inclusive alguns outros eus, né, dele próprio, como Philemon, que foi o mais importante, e que, segundo ele, era um outro eu dele, que deu muitas das respostas que ele precisava para construir as ferramentas que justificaram a psicologia analítica, né? Tanto na questão do inconsciente individual, inconsciente coletivo, ânimo e ânimas, né? Foram todas respostas que ele achou escrevendo sobre isso e desenhando e pintando, né? Claro que Jung não fazia arte terapia, ele apenas usava a arte e a escrita como uma ferramenta que ele tinha desde pequeno, né? Como uma criança solitária. O tempo dele era na leitura, né? De livros de filosofia e teologia que o pai dele tinha em casa, e aí ele usava muito, né, a escrita e a pintura e a arte para se manifestar. E ele leva isso para a atividade dele, e depois aplica com vários clientes do consultório psiquiátrico dele em Zurique, né? E ele diz que muitos dos clientes que passaram por esse processo de trabalhar na terapia com a pintura e com a escrita criativa, eles tinham a alta muito antes do que os outros, que só ficavam na terapia verbal, né? Então, isso também responde a essa palavrinha do Aristóteles, né, que escrever realmente dá sentido à vida, né? Isso é extremamente importante para a gente, quando materializamos os sentimentos, os pensamentos, as emoções, é alguma coisa que nós trouxemos à luz do mundo, né? Nós colocamos para fora e permitimos que, à medida que aquilo ganha essa materialidade, o próprio cliente enxergue aquela história sob uma outra perspectiva, que é uma situação, né, que o James Gilman também coloca muito competentemente num livro, né, clássico da psicologia arquetípica, que é o Ficções que Curam, né, no qual ele analisa o processo de escrita na terapia do Freud, do Jung e do Adler, né? E, então, é um trabalho extremamente interessante. Então, em cima disso, Lara, um trabalho que eu tenho feito, tanto no ateliê arte terapêutico, né, em atendimento aqui em Campinas, onde eu moro, tenho meu ateliê, também passando essa atividade nas minhas aulas de escrita criativa. Uma das atividades que eu uso, inclusive sugerindo que ela seja aplicada como diagnóstico em arte terapia, não como a primeira atividade de diagnóstico, eu ainda penso que a primeira atividade de diagnóstico tem que ser com atividade plástica expressiva, ou com uma pintura, ou com um desenho, com lápis de cores, giz de cera, qualquer coisa assim. Mas ali, numa das primeiras sessões de diagnóstico, eu trabalho com autobiografia, né? Que lembra muito o seu trabalho que você acabou de contar. Então, a gente desenvolve, né, todo um trabalho em que o cliente ele começa, né, a gente trabalha uma fotografia feita com aparelho celular, já imprime ali na hora, colocamos essa fotografia num formulário, e nesse formulário ele vai escrever algumas coisas, né? Algumas coisas assim básicas, né? Até para a gente poder entender quem é esse cliente, como os dados pessoais dele, né? Os dados sociográficos, nome, onde nasceu, data de nascimento, onde mora, onde já morou, né? Se é casado, se tem filhos, se é separado, se é criança, se tem mais irmãos, né? E isso é muito interessante. Às vezes a gente pode pensar, mas isso é besteira, né? E não é. Assim, eu tive uma experiência muito interessante que quando eu pedi que um cliente, até de altíssimo nível intelectual, colocasse o nome, ele falou, mas você quer que eu coloque o meu nome de registro civil ou o nome que eu uso socialmente? Não, eu quero o seu nome social, porque é o teu nome social que te representa. Aí ele abriu o jogo, né? Porque eu não uso o nome do meu pai, eu rompi com meu pai desde os meus 12 anos de idade. Então, só ali ele já deu toda a problemática dele de lidar com a figura masculina, de lidar com a questão da autoridade, e ele é uma autoridade,
pasmem, né? A dificuldade toda dele de lidar com a questão da autoridade do pai, no caso, do marido dele, inclusive, né? Na ocasião, né? Então, aí ele traz essa dificuldade, e isso foi todo o nosso foco de trabalho, né? De resgatar essa potencialidade através de apenas de um dos aspectos, né, desse formulário que vai permitir a construção depois de uma autobiografia com escrita espontânea, né? Então, a partir daí, a gente vai trabalhando algumas questões, também entra a formação acadêmica, né? Aí eu peço que ele fale um pouquinho sobre o seu baú de memórias, né, que eu já citei um pouco antes, né, onde ele vai falar sobre quem são as histórias que habitam a vida dele, no ambiente da família, dos grupos, da escola, né, e que histórias, né, são importantes na vida dele. E aí eu trago, né, aquelas 3 questões básicas do Jung também, né? Quem sou eu, onde estou, para onde eu vou, né? Que nós usamos muito também como diagnóstico em arte-terapia para poder entender quem são, né, os nossos clientes, né? E aí, então, a gente utiliza essa ferramenta, né? E procurando que ele traga, né, algumas das histórias mais importantes com as quais ele transitou ao longo da vida dele até aquele momento. E aí, isso depois vai ter uma utilidade, né? A gente está apenas fazendo um relatório, né? Com escrita espontânea. Depois a gente vai pensar que ele coloque algumas coisas sobre valores pessoais e profissionais, né? Mas o histórico profissional, os investimentos que ele fez em termos de educação, se ele fez por conta própria, se a família ajudou, quais são os investimentos financeiros, culturais, sociais, né? Aí eu peço que ele entre em algumas questões assim extremamente importantes, né? Quais são os interesses, as expectativas e os objetivos dessa pessoa a partir daquele momento, né? E aí eu peço que ele cite quais os pontos fracos e fortes que ele considera ter, tanto do ponto de vista dele, quanto do ponto de vista das outras pessoas. Se for casado, do companheiro ou da companheira, se for um trabalhador, do chefe, alguma coisa assim, né? E aí depois eu peço que ele estabeleça, como você colocou tão bem também, né, Lara? Qual é o seu plano de ação para atingir os seus objetivos? E aí a gente vai depois, em alguns momentos, né, trabalhando as várias práticas, né, com várias atividades plásticas expressivas e escrita criativa. E aí no final, né, do processo, ou em algum momento do processo, lá pelo meio, nós vamos construir um livro. Então, nós vamos pegar todas essas histórias e ele vai ser convidado, usando a escrita espontânea, né, que é uma das etapas da escrita criativa, ele vai, usando esse material todo que foi levantado, ele vai escrever a sua autobiografia, usando como ilustração muitos dos trabalhos plásticos que ele fez ao longo do curso. E aí, mais que isso, aí depois a gente constrói a capa de um livro, tecemos toda a dobradura do livro, fazemos toda a encadernação manualmente, com linha, com agulha, né? Tem todo um processo de reconstrução das trilhas neurais, né? Trabalhando também com a tecelagem. Depois ele pinta a capa desse livro, dá um título para esse livro, se define quem é o autor desse livro. Ou seja, tem ali uma história contada, né? Tem uma história de alguém que não é apenas objeto, mas é sujeito da sua própria história. E aí a gente consegue trazer esse cliente para iniciar pelo menos, né, o seu processo de individuação. E aí a gente tem uma ferramenta simplesmente fantástica, né, que particularmente, né, eu tenho tido resultados muito bacanas e eu vou estar agora, eu estou escrevendo, colocando essa experiência toda, né, num livro que eu pretendo lançar até meados do ano que vem, falando sobre a autobiografia como escrita criativa no campo da arte-terapia. Que legal, hein? Olha o processo todo possível, arte terapêutico aí, né? Envolvendo todas as formas de expressão com a arte, né? Desde a confecção do próprio livro, né? Como eu acabei de dizer também anteriormente, né? Não é simplesmente colocar palavras, é todo um investimento de energia para se expressar, né? E é importante, é uma coisa que você disse um pouquinho antes disso, e que a escrita ela não precisa vir como uma forma única de expressão, ela pode vir num processo de complementar outras práticas que acontecem na arte-terapia. Pode acontecer de forma única, sim, mas é interessante como um complemento, como um apoio a outras partes e outras atividades arte-terapêuticas, né? Então, isso faz com que as pessoas... Né? Pode falar. Não, só complementando o que você estava dizendo, né, que a gente não pode se fechar numa única prática, né? Acho que uma das principais características de um arte-terapeuta, né, até usando a frase da Sarah Pain, né, a arte-terapia é uma ressonância afetiva, né? Nós precisamos estar prontos e abertos, né,
Não para trabalhar com procedimentos fechados e conclusivos, né? Mas para aí estarmos abertos a incorporarmos muitas coisas novas, né? E a partir daí realmente conseguirmos, né, a cura daquela situação que o cliente traz para o nosso espaço terapêutico, né? Se a gente não fizer assim, se não tivermos essa escuta compassiva, né, a gente não está cumprindo a nossa missão, né? Como diz o próprio Jung, né? Ao cuidar de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, eu preciso ter essa abertura, né? De conhecer as diferentes práticas arteterapêuticas e de aplicá-las conforme cada situação, de adaptá-las, de juntar muitas delas, né? Para que a gente consiga dar a resposta que aquele sujeito, que aquela pessoa traz, né? Em busca dessa compreensão que nós podemos ter do cliente, né? Daí talvez o motivo, né, de arte-terapia estar conquistando um espaço tão grande na sociedade contemporânea, né, por conta dessa maneira de atuação que o profissional da arte-terapia tem, um pouco diferente dos terapeutas tradicionais, né? Porque a questão da arte, né, por ter esse potencial de expressão simbólica, ela é realmente transformadora. Ela é realmente transformadora. E eu acho que muito do nosso papel como arte-terapeuta, conhecendo essa ferramenta da escrita, com esse poder terapêutico, né, de repente levar isso também para outros campos da não arte-terapia, né, para educadores. Claro. Para educadores desenvolver dentro da sala de aula, com crianças, esse prazer pela escrita, dessa aceitação daquilo que a criança coloca enquanto um movimento interno, né? Eu tive uma criança que veio indignadíssimo com a professora, porque ele fez uma redação, e ele fez uma redação toda fantástica, com muitas ideias, com muitos elementos fantásticos, baseado num filme que ele tinha visto, um filme que eu me lembro agora, que era alguma coisa de um fantasma motoqueiro, alguma coisa assim, que tinha um filme que ele assistiu. E a professora disse para ele o seguinte: olha, você tem que buscar conexões nisso que você está escrevendo. Não existe conexões aqui. E ele trouxe para mim o texto indignado porque não tinha conexões, porque a professora disse que não tinha conexões. E ele foi me defender as conexões dele. Entendeu? Olha só, tal coisa assim, porque o motoqueiro, por conta disso. Ou seja, ele tinha muitas conexões e a professora perdeu a oportunidade de poder ver esse mundo interno dessa criança. Eu me lembro, Celso, que na minha adolescência, era que, não sei se alguém aqui vai, é isso mesmo, Motoqueiro Fantasma, esse filme. Eu não sei se vocês passaram por isso aqui, diz aí quem passou, se passou, fala sim, 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 porque eu me lembro que toda vez que eu entrava na escola depois das férias, a escrita era como foram minhas férias. E às vezes as minhas férias tinham sido muito chatas, por algum motivo, não tinha feito nada. E eu falava, poxa vida, agora começa um ano com expectativas, um ano novo, com tantas possibilidades da gente poder estar aqui contando nossas histórias de outra forma, e eu tenho que escrever como foi as minhas férias a partir de um texto, né? Ó, a Miriam sim, a Vera sim. Eu acho que é todo mundo da mesma geração, porque... Todo mundo da nossa geração. Lara, mas você sabe que não é só da nossa geração, não, mas a minha filha também, né? Minha filha está com 34 anos agora, mas quando ela estava no terceiro ano colegial, e ela estava se preparando para o vestibular, para medicina veterinária, e nas aulas de redação, ela voltava sempre com notas 4,5, 5, 4,5, 5, ela falou, pai, será que eu escrevo tão ruim assim? Eu não vou conseguir passar no vestibular. Me ajuda, você que é jornalista, né? Me ajuda, como é que eu posso melhorar isso? Aí ela me trouxe, ela não morava comigo, ela morava com a mãe, eu já era separado, né? Então ela me traz as redações dela e eu vou olhar, e eram redações muito bem elaboradas. As redações que ela tinha feito eram melhores que os textos dos meus alunos na faculdade de jornalismo. Então eu falei, nossa, essa professora está criando um bloqueio terrível, né? Sendo por demais exigente, né? Não tinha nenhum elogio. Então, eu, assim, enquanto educador, eu sempre falei, né? Quando eu avaliava os textos dos meus alunos, quando tinha problemas de conexão, de coesão textual, erros gramaticais, eu falava, olha, aqui tem alguns problemas, mas está vendo esse parágrafo aqui? Está muito bom. Eu quero que você faça o restante sempre de acordo com o demais, né? Então, isso é uma perspectiva de elogiar comportamentos específicos, elogiar acertos, para que o aluno, a partir daquele acerto, ele aprenda que aquela é a melhor forma de fazer. Então, apontar preferencialmente o acerto e nunca o erro, né? Que é o grande problema que alguém colocou aqui, dos professores petrificados, né? Dos professores petrificados
não conseguem, né, enxergar a educação a não ser dessa forma de censura, de crítica, de desmerecimento do potencial de cada aluno, né? Como se tivesse medo que aquele aluno, em algum dia, tomasse o lugar dele por ser melhor do que ele. Né? E, aliás, que é um comentário que eu já ouvi de um professor uma vez. Né? Então, é muito sério isso. Né? E aí a gente precisa, sim, estimular os comportamentos e os resultados bons para que ele se espelhe no acerto e repita aquele acerto sempre e consiga ser cada vez melhor. Né? Mas então, nós combinamos, é importante, né? O Celso, a gente tem 10 minutos aqui, eu estou contando aqui 10 eu também estou olhando aqui. Nós combinamos aqui, turma que está aqui na live, que nós vamos passar um desafio. Eu vou passar um desafio para o Celso vai passar um desafio para mim enquanto criativa e o desafio fica para todos. E aí a gente vai passar um exercício para que depois da live vocês possam continuar esse desafio. Isso. E aí a gente precisa que vocês tenham papel e lápis aí para vocês. Você está com papel aí, Celso, você está com papel, sulfite? Estou com papel e lápis aqui. Estou pronto para fazer o desafio. Você já está pronto? Então, eu já estou pronto. Eu estou sem o lápis aqui. Ah, você está sem lápis? Ah, você não quer pegar o meu? Espera só um pouquinho só. Vai lá, me dá. Pega então, o meu. por favor. Aí tá, obrigada então. Não, usa o meu. E você me dá uma folha de papel? Mas você disse que estava com papel, tá sem papel? Caiu aqui no chão, voou com o vento. Então tá, pega aí o papel, por favor. Pode pegar. Esse aqui? Obrigado, Lara. Então tá, Ótimo. gente. Ó, e se o pessoal não tiver com lápis e papel aí, faz uma troca, procura aí o seu papel e lápis, vamos para o exercício que a gente vai propor aqui, eu e o Celso. Você quer propor primeiro ou eu? Vamos lá, eu posso propor, então. Depois aí então. Você dá o seu e você fecha a live. Então, pessoal, olha, uma das coisas importantes para a gente, né, na escrita criativa, é desenvolver a sensibilidade, né, a sensibilidade interna, né, do sujeito consigo mesmo e a sensibilidade dele com o outro, né, e com os outros, né. E uma das formas de nós resgatarmos a sensibilidade, né, é trabalharmos o potencial que todos nós temos para escrever poesia. Tá? Então, a minha proposta, e inclusive estou emprestando, né, das universidades americanas, né, essa prática de exercício, que é de usar algumas palavras para que, com essas palavras, obrigatoriamente, vocês construam um poema. Tá? Então, eu vou dar algumas palavras para vocês. Gostaria que vocês anotassem. Livro. Sublime. Sublime? Sublime. Azul. Transformação, arte, vento e tempo. Então, se permitam criar, façam um relaxamentozinho rápido, todos vocês são arteterapeutas ou estudantes de terapia, vocês sabem fazer um relaxamento, façam o processo, soltem o braço, escrevam espontaneamente, não bloqueie nenhuma ideia que surgir, né? Permita que isso flua muito rapidamente, como se fosse abrir a comporta de uma cachoeira, né? E aí depois vocês podem fazer as correções que julgarem necessárias. Então, convido vocês, né, aqueles que perderam o hábito da poesia, porque todos nós já fizemos isso algum dia na nossa vida, retomem e vejam quanto isso vai ser importante na formação de vocês enquanto arteterapeutas. E o meu exercício é o seguinte, e acabei de lembrar da minha filha, que esses dias, nesse momento que nós estamos passando de isolamento, de distância social, e de tudo isso que está sendo muito fantástico, né? É fantástico imaginar esse momento que nós estamos compartilhando todos, né? Por conta dessa pandemia. Ela falou assim para mim, mãe, eu preciso escrever tudo o que está acontecendo. Eu falei, por quê, minha filha? Ela falou assim, porque eu preciso contar para os meus netos. Que lindinho. Eu vou ter que contar para os meus netos o que está acontecendo no mundo. E eu vou precisar escrever tudo para lembrar e prestar muita atenção nisso. E aí eu queria também propor um exercício para vocês. Eu queria que vocês, Celso, vou usar você. Celso, se você pudesse viajar no tempo e se encontrar daqui 5 anos, que tipo de Celso você acha que você gostaria de encontrar daqui 5 anos? Eu queria que você faça isso. Narre que tipo de Celso você quer encontrar
pelas esquinas, esbarrar com ele daqui 5 anos. E escreva isso, narre esse processo. Eu vou escrever, vou te mandar depois, hein? Mas o nosso combinado é esse. Eu vou te mandar o meu poema e você manda. Legal. Vai ser bacana. Nossa, é um desafio e tanto, né? Porque parece que 5 anos é um tempo muito curto, né? Ou um tempo muito longo, mas vamos falar desses 6 meses de pandemia, né? Parece que nós começamos ontem o isolamento social, né? Já lá se vão 6 para 7 meses, né? Então, que Celso eu quero encontrar daqui 5 anos, uau! É desafiador. É para digerir, para escrever, para colocar no papel. Uhum. E aí aquele convite, quando a gente lembra, a gente se reencontra, a gente já é terapêutico, a gente tira de fora para dentro, a gente já tira de dentro para fora. A escrita já é terapêutica por esse processo de retirar as nossas coisas e colocar e depois poder rever a partir dessa materialidade que você falou, né? Então, fica o convite aqui para todos, para buscar técnicas de desbloqueio dessa escrita criativa, formatada que a gente teve, muitas vezes, nos bancos escolares, e trazer, talvez, para essa proposta da emoção, do simbólico afetivo, da emoção, deste campo da arte-terapia, que faz com que a gente possa se reconhecer, se reinventar, se observar, criar novos processos de sentidos, configurar novas formas de agir, observando muitas vezes a forma como a gente se coloca diante das nossas palavras escritas, né? Você falou muito de Jung e Vygotsky sempre fala também, né? Eu, como vygotskiana, falo que a nossa vida é uma obra de arte. Nós somos a própria obra de arte. Exatamente. Então, a gente pode fazer esse movimento de se colocar, de fazer com que esse produto da arte para a nossa própria vida apareça para nós mesmos, no sentido de reconhecer quem nós somos, não é verdade? Isso. Olha, tem vários comentários aqui entrando enquanto você falava, Lara. A gente tem 4 minutos, mas vamos o pessoal agradecendo, né, pela live, pedindo para deixar gravada. Ela está gravada, vai ser colocada depois no site da TESP, vocês podem acessar posteriormente, tá? Mas, assim, também no meu nome, no nome da Lara, eu quero agradecer muito pela presença de vocês, pela paciência de vocês de escutar as nossas histórias, as nossas experiências. Tenho certeza que nós fazemos isso, eu e Lara, mas os demais participantes das nossas lives, um coração assim muito aberto, né, para que a gente possa construir cada vez mais uma profissão extremamente forte, sólida e que ajude na transformação da nossa sociedade, né? Então, a participação de vocês é extremamente importante. Muito, muito obrigado por estarem conosco e esperamos ter vocês nos nossos próximos encontros. Lembrando que em outubro tem um encontro especial, que é o Fórum Paulista de Arte Terapia Online. Esperamos vocês todos lá. Com certeza, bem lembrado. Dia 30 de outubro a gente tem o pré-fórum, onde a gente vai compartilhar as nossas práticas dos nossos pós-graduandos, de todos os cursos associados à TESP. E dia 31 a gente tem o fórum online, que a gente espera todos, e um tema maravilhoso, um tema onde chamam o arte-terapeuta para um lugar da sua responsabilidade social, né? Quais são as suas ações sociais? Que lugar é este da arte-terapia que a gente precisa tomar nas nossas mãos e fazer com que a gente possa promover uma transformação social, pessoal, no âmbito maior do coletivo, né? A atender a arte-terapia no coletivo, para o todo, com todos, né? E ampliar também a arte-terapia como possibilidade de intervenção e de apropriação e de autoexpressão, né? Tudo aquilo que a gente gosta muito, né, Celso? Isso, exatamente. São nossas preocupações, e aí nós estamos tentando, né, dar um pouco da nossa contribuição para tornar o nosso mundo melhor. E o convite é esse: escrevam. Escrevam todos os dias. De repente, maturem o tempo, espera um pouco, volta, relê o que você escreveu. Isso. Você vai dar propriedade novamente àquilo, você vai se reconhecer, e aí acontece o processo de transformação. Exatamente. Está feito o convite. Então, esperamos que vocês viu? Embarquem nessa live conosco. Uma live aí na prática da escrita. Vocês vão ver quantas transformações vão estar a caminho.
Pessoal, muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Gratidão por todos. Gratidão, Lara. Muito obrigado, Celso. Um prazer novamente estar com você, falando de criatividade. A gente também tem um encontro no congresso que vai acontecer em Belo Horizonte juntos, né? Exato. Nós estivemos juntos falando sobre criatividade 2 vezes, mas já também temos um encontro marcado também depois, quando a gente tiver... Daqui a um ano já estamos nos programando para isso. Então, um grande abraço, só 5 segundos para todos. Boa noite, tá? E entrem aí nesse processo.